Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Leite, um podcast que foi criado com propósito em Deus, família, negócios e para você que está em casa, feliz 2026, o nosso primeiro episódio conta com um casal maravilhoso que eu tive o prazer em conhecer em setembro do ano passado em uma conferência e a partir dali eu só fiz me encantar e me apaixonar cada dia mais por esse casal, que hoje também são meus pastores, por que não? Afinal de contas, o Café com Leide, além de ser realizado em Alphaville, a própria Leide veio residir aqui. Então, sem mais delongas, eu quero desejar seja muito bem-vindo, pastor Raul Ronda, pastora Leila Ronda, sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Leide. Obrigado, Leide. A gente que fica honrado de estar aqui hoje, nessa manhã. E a sua família é um presente de Deus, né? Eu lhe digo mesmo. A gente, como a gente ficou muito encantada naquele dia, naquela convenção, com a conexão que Deus fez. E Deus é perfeito em conexões. Sim, ele é maravilhoso. Né? Às vezes a gente tenta fazer conexões, mas as dele é assertiva, né? Perfeita. Você vê, eu falei assim com o Henrique, num café da manhã, numa conversa de café, assim, na mesa. O que a mesa é o lugar de comunhão, gente. Eu falo que a mesa, um café na mesa, você consegue conhecer a pessoa, a essência da pessoa. E a conexão de vocês dois, ela fala por si só. Amém. E como eu amo família, casamento, propósito, vida com Deus, tudo junto, ainda colegas de profissão de uma certa forma. Vou explicar depois, mas todo mundo sabe que essa Leide aqui é advogada, né? Então a gente tem aqui um mundo jurídico também, né? A mesa. Então a mesa hoje está repleta de juridiquês, brincadeira. E assim, eu só posso dizer que eu louvo a Deus por ter conhecido vocês. Amém. Eu não podia perder essa oportunidade, esse momento, através da nossa apresentação ocorrer por Roger e Márcia, que Márcia também é host do podcast, né? Hoje ela faz comigo quando é para Mulheres de Honra. Então é uma honra ter Márcia e Roger na nossa vida e agora Leila e Raul na nossa vida. Por que não, né? Então, gente, Amém. eu quero que vocês realmente, assim, derramem aqui Amém. hoje, nessa mesa, tudo que vocês têm com relação à vida com Deus, ao propósito, à união de vocês, à família, aos projetos que o Senhor tem entregado e confiado a vocês. E eu quero que vocês sejam isso. A essência de vocês aqui, ó, para vocês também se apaixonarem como eu e meu marido e a minha casa se apaixonou por esse casal. Amém. Amém. O Raul estava falando e eu lembrei de uma frase que a gente tem vivido a cada dia, ela, que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Amém. Ele é um Deus de propósitos. E eu creio que essa conexão realmente ela é celestial e ela tem propósitos que a gente não consegue dimensionar. Não consegue. O primeiro já foi dado, que é esse aqui, quem está agora Amém. aqui na mesa. Amém. E eu sempre começo com meus convidados aquela pergunta crucial. Eu conheço vocês, soube da história de vocês e através dessa história trouxe vocês para essa mesa porque o tom da conversa vai ser esse, intimista. Então eu preciso saber e os convidados também, quem está aí do outro lado quer saber, mas quem é Leila, quem é Raul? Então, por favor, se apresentem para o nosso público. Primeiro a Leila vai falar. Gente, que pergunta difícil, hein? Mas vamos lá. Quando você falou, me veio na cabeça algo muito simples, mas poderosíssimo. Sou filha amada. A minha conversão, ela foi um chamado. Eu não vim por problemas, eu não vim por necessidade aparente. E eu entendi que Deus me chamou para um propósito. E eu sou essa filha amada que não veio para cá, para essa terra à toa. E eu sou muito intensa e eu quero viver tudo. E principalmente o tudo diante daquilo que Ele tem para mim. Amém. Essa é uma forma simples, mas acho que bem profunda de me definir. Amém. A menina aos olhos de Deus. Aquela menina que é cuidada e veio por amor, né? Isso que é bom. É quando a gente vem por amor, o chamado. Amém. Pastor Raul, se apresente. Eu sou Raul, sou cartorário, pastor, ou melhor, pastor e cartorário, porque a gente muda, né, as funções. Sou um homem apaixonado por Jesus.
Amém. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado é por Jesus e pelas pessoas. Amém. Não há nada que me defina mais do que ser apaixonado por pessoas. Eu acho porque ele é apaixonado por nós, né? Sim. Ele deu a vida dele por nós. Então quando eu olho, eu falo assim, sou apaixonado por pessoas. E a gente sabe que eu tenho vivido um tempo em que eu quero estar mais perto das pessoas. E quando você fala de mesa, na hora, quando você falou da mesa, eu lembrei que quando Jesus foi partir o pão, não foi nada não foi nada assim ocasional, foi premeditado. Ele queria que as pessoas entendessem a importância da mesa. Porque é um lugar íntimo. E a gente está numa mesa, né? É um lugar de comunhão. É um lugar de comunhão, de dividir o pão. E hoje nós estamos aqui, o Raul e a Leila estamos aqui para dividir o pão com vocês de casa. Para vocês entenderem que aquilo que vocês têm para viver com Deus é muito maior do que você pensa ou você imagina. Por isso eu falo que eu sou um apaixonado por Deus e apaixonado por pessoas. Todos nós temos os nossos defeitos, né, Leila? Sim. Mas a gente precisa entender. E é na fraqueza que ele aperfeiçoa, né? E a gente precisa entender que ser apaixonado é realmente viver a missão que Deus nos deu. Nós temos uma missão de fazer aquilo que Ele nos manda, que é amar. Que amar. Ai, já começou a suspirar. Já suspirei aqui agora, meu Deus. Mas é tão bom quando o propósito encontra pessoas. Porque assim, quando você entende que um pastor e uma pastora não deixa de começar a falar primeiro de Deus. E antes deles serem pastores, eles têm um CPF. E esse CPF, ele existiu antes do chamado. E aí a gente vai começar essa jornada da vida com essa caminhada com Deus. E aí vocês fazem um paralelo entre vocês. Podem falar à vontade. Sobre como vocês se conheceram. Onde começou essa zona de chamado com a profissão que vocês exercem. Por que eu falo isso? Porque eu vivo muito isso. Uhum. Né? Às vezes as pessoas falam, mas você é advogado, porque seu perfil tá todo... É café com leite, é mulher de honra, é advocacia. Mas assim, eu sou isso. Eu não me defino uma mulher sem primeiro falar do que Deus me entrega. Porque para mim a profissão é importante? É. Mas o primeiro chamado são pessoas. E aí a gente coloca todas as áreas da nossa vida. Em Deus, pastor Raul, ele tem ovelhas, mas em Deus, pastor Raul tem um cartório, onde ali também ele exerce e flui o que Deus entregou para ele em estar ali atendendo pessoas através do poder público. É isso aí. Então eu quero um pouco disso, esse paralelo. Vocês podem iniciar essa trajetória de vida e fiquem à vontade. Eu vou contar vou falar que é um resumo porque né, é longa a história, mas... Por incrível que pareça, Leide, a gente é daqui da região, né? Assim, a gente se conheceu aqui em Alphaville. A nossa primeira igreja que a gente virou membro, começou a participar, a servir, foi em Alphaville. E não é por acaso que a gente está aqui hoje, né? Um breve resumo, assim, de como eu fui para a igreja. Eu já trabalhava em cartório, comecei a trabalhar em cartório com 16 anos. Eu fui para a igreja já na fase para adulta, para homem, já com 18 para 19 anos, e foi aqui em Alphaville. E eu fui levar um amigo, que na realidade, assim, ele me chamou para ir numa igreja que ele estava separando da mulher. E eu falei, então vamos. Aí ele falou, mas eu falei, vamos lá, né? Você sabe aquele jeito, vamos lá, tá bom, eu vou com você. E eu fiquei e ele saiu, né? E aí eu tava trabalhando em cartório, só que eu precisava ter uma mudança radical na minha vida. E assim, essa palavra radical é pesada às vezes, né? Mas eu precisava me encontrar. E não era problema com o cartório, não era problema com os meus amigos, era problema comigo. Eu precisava sair daquela zona, na teoria, de conforto, né? Porque eu tinha tudo que eu queria, assim, trabalhava, mas tinha tudo. E assim, eu precisava sair daquilo para encontrar de fato o que Deus queria. E aí eu larguei o cartório e fui trabalhar na igreja. Para ganhar... nem um salário mínimo na época, né? Era super pouco. Eu brinco que era para pagar meu celular que eu usava para trabalhar para a igreja. Mas porque Deus precisava, de fato, mudar o meu coração. E eu não conseguiria mudar meu coração se eu tivesse todas as coisas que eram fáceis, né? Aparentemente para mim. Eu comento algo que eu acho muito forte e que fica em mensagem, né?
Às vezes nós precisamos sair de lugares para que a gente dê espaço para Deus trabalhar em nós. Deus nos arranca. E, na verdade, nós temos eu falo nós porque se tornou meu, nós temos um grupo de amigos, um círculo de amizade, né? Muito forte. É uma segunda família. E isso já existia. E se não houvesse esse afastamento, que foi temporário, foi intencional, porque Deus é um Deus intencional, sim, ele não se converteria, de fato. Isso ia atrapalhar o processo. E Deus precisou retirá-lo por um tempo, para ele realmente se entregar e se desligar, né, de todas as coisas. Acho que isso é muito forte, por isso que eu entrei. Não, porque a relação que nós temos desde então, nós somos amigos há 35, 40 anos. E é muito forte, né? Um beijo para eles, que eu sei que eles vão assistir. Mas a gente tem um vínculo de amor muito forte. É assim, excepcional. E quando eu falo deles, né? Eles me chamam de reverendo, reverendo, né? Eles brigam, eles falam porque eu sei que Deus fala no coração da maneira certa, do jeito certo e no tempo certo. Eu sei que Deus vai trabalhar no coração deles. Porque eu não quero que eles encontrem uma religião, eu quero que eles encontrem Deus. Amém. Né? E o que as pessoas precisam entender é encontrar Deus, né? Não é você simplesmente mudar de religião, porque se você muda para não encontrar Deus, não adiantou nada. É o superficial, né? Que não acontece. É o superficial, né? Então, não é o Deus dos nossos pais, é o nosso Deus. Por isso que a gente entende. E aí eu falo, né? Senão eu vou me alongar em outro, vou sair do... Mas eu falo que eles, hoje, são uma parte muito importante da minha família. Sim. Da minha vida, né? Das nossas vidas. São amigos necessários. São amigos. Sabe quando você quer desopilar, quando você quer dar risada, quando você quer, sabe? É com eles. Porque eles têm isso, né? Fora o amor, né? Que é um amor natural. Sim, um amor sim. Não tem medida. Se eles tiverem que falar uma verdade, eles vão falar. E assim, isso é o vínculo que a gente tem, essa aliança que a gente tem de amor. E aí, né? Voltando, aí eu fui trabalhar na igreja. E aí eu comecei a rodar várias, assim, eu trabalhava na igreja, numa campanha que chamava Sou Caritas Drogas Bar, do Bispo Abud, Antônio Carlos Abud, né, da Renascer, que ele desenvolveu, e a gente foi, na época o Bispo Betão, a gente foi trabalhar essa campanha nas igrejas da Renascer, na época a gente era da Renascer. E aí eu ia de igreja em igreja, eu conheci um monte de gente através dessa... E aí Deus, quando... Aí eu trabalhando na igreja... Só que eu conheci a Leila, né? Tá vendo? Quer dizer, tá vendo que tinha que estar em algum lugar. Vamos fazer um ping-pong. Se a gente é conectado, então a gente vai dando testemunho já. Bom, um pouco antes dele chegar na igreja, eu me converti, junto com uma amiga. E foi, como eu disse, assim, eu acho que a gente tem tanta coisa para falar que daria vários podcasts, mas pra gente não se ater muito... Mas a gente vai ter vários. Isso aí, não tenha dúvida. São vários temas diferentes, né? A gente realmente, assim... Quando eu pisei ali naquela igreja, que era aqui na Araguaia, né? Alameda Araguaia. Eu e ela nunca mais saímos e eu mergulhei, eu não olhei para trás. Às vezes eu acho até interessante, não tô julgando, eu acho que para cada um Deus tem uma medida, um formato, é a multiforme graça, a multiforme sabedoria de Deus. Mas no meu caso não houve processo de conversão. Eu converti tudo, eu não olhei para trás. Eu mudei absolutamente toda a minha vida. Eu entendi o chamado, eu me tornei, como ele diz, né, uma apaixonada por Jesus. E aí nós nos conhecemos num grupo de jovens, tínhamos uma amizade, e aí eu vou deixar... Não, só ele uma amizade. Que essa parte é a perspectiva dele. Era incomum, mas era só, né, aquela assim, ele lá, eu aqui, mas a gente era amigo pra fazer as coisas da igreja. Amigo, só. Não, pra fazer as coisas da igreja, né, porque quando a gente voltou-se pra entender o que Deus tinha pras nossas vidas, cada um fez o melhor que podia. Intensamente. Eu tinha dia que, assim, eu falo que eu entrava na igreja cedo e saía só na hora de trancar a porta, porque eu que trancava a porta às vezes, né, da igreja. Foi um amor arrebatador mesmo por Jesus. E aí, E aí eu falei, nossa, eu queria tanto, né? Aí eu vi, Deus me mostrou ela pra mim. Eu falo que primeiro a ele, tá vendo? Eu falo que assim, fica a dica, viu, meninos, principalmente. Ele mapeou
identificou, Deus falou que era, e ele determinou, vai ser. A palavra casar foi com essa- liberada. Resumir bem. Vou casar com essa mulher, né? Vou resumir porque... como ela falou, meninos, para mim, hoje eu falo que os homens da igreja, os meninos, precisam ter decisão em escolher a sua mulher, a sua prometida, né? E uma era tão rápida, né? Gente, que acho que hoje, até né? na vida, né? A gente precisa decidir e trabalhar com propósito, com foco naquilo que você tem para viver, para fazer. E aí eu foquei nela. Só que eu foquei nela, ela não focou em mim. Ela, e assim eu falava para as irmãs da igreja, a gente brinca que tá as intercessoras da igreja, falava para todo mundo orar, a ponto de chegarem e cruzar com ela no caminho, falou, tô orando, e aí ela vai contar, quando falava eu tô orando, é porque eu não vou contar não, mas porque as irmãs estavam orando lá, e eu cheguei a fazer um jejum, de 8 meses. Não é de 8 meses. Não, Você fez sem indeterminado. Aí Deus me respondeu em 8 meses, glória a Deus, né? Nesse Porque meses de jejum. Foi um processo de 2 anos que ele identificou Sim. e começou a investir. E ele, sempre muito... expansivo. O Raul, ele tem a característica, assim, ele é muito da influência, né, do social. E eu jamais fechada. E aí ele se declarava pra mim nos casamentos, na igreja. Terminava o casamento, ele na frente de todo mundo. E eu, assim, se queria me matar, era me expor em público, esse tipo de coisa, eu queria morrer. E aí... Os opostos, literalmente. Totalmente, ele é super emoção, eu sou mais razão. Graças Lógico que a assim, Deus. quando você fala da gente se complementar, ao longo desse processo, muito foi mudado em nós dois. Sim, fomos E nós moldados. realmente nos completamos. Sim. Mas eu sou mais seca, eu sou mais racional, brava, né? Assim, às vezes as pessoas até acham engraçado que elas me veem, elas falam, ai, você é tão doce, nossa, você... Aí Eu o pastor falo, Raul não Eu sabe. que eu digo. essa né? doçura que eu não conheço. É Jesus mesmo, né? Porque eu sou mais durona, eu sou muito... E não é que somos ambos muito verdadeiros, mas eu sou aquela que fala. Né? Então, na hora de sentar e trazer uma má notícia ou ter que apontar Ela alguma bate questão, e eu assopro. vou. E ele abraça, né? Ele é um... É o apaziguador, o Eu emocional sou da relação. do confronto, adoro um confronto. Ele já não. Vai, fala, Bom, mas fala. E aí, ele, nesse processo, né, de 2 anos, ele jejuou, né, numa parte dele, e aí realmente, assim, as irmãs vinham, e eu com esse meu jeitão de ser, as irmãs da intercessão vinham e falavam, irmã, estamos orando. Aí eu, orando pra quê? Aí elas, vocês. Aí eu, mas eu não pedi. Ela, Aí coitada eu das via irmãs. nitidamente que ela saiu e dava risada, sabe? Mal sabe Não, ela. mal sabia ela o que vai estar. Eu já tô vendo Mas- vestido branco aí. Eu pra usar. durona, ele vinha, me mandava flores. Então ele tinha os métodos. O que eu acho bem interessante é de analisar o método. Ele iniciou com métodos humanos. E tudo bem pra eles, tá? Não estou dizendo aqui que eles são errados. Mas ele mandava Dá flores, hein, ele se amigos, declarava, ele expunha aquele amor, né? Tudo que ele sentia. Mostrou logo, não ficou enganando, né? E eu desdenhava, porque eu não queria. E eu já vou falar assim, um ponto, mas antes de comentar, e depois, ali, na medida que ele se posicionou em jejum, e fico adendo aqui, né? Jejum não é para mudar Deus, não é para convencer Deus de nada, é para nos moldar, é para nos mudar. Ele é completamente o sacrifício da carne que nos torna mais espírito. E aí Deus mandou para ele estratégias, né? E ele ele começou a alcançar meu coração quando ele adaptou a estratégia. Quando ele demonstrava que eu era importante para ele, mas de um jeito mais assim, você não é tudo não, minha filha, né? Você Tem alguém antes que você. Você não é assim tão importante quanto você tá achando. E foi a partir de uma dessas atitudes dele que me chamou a atenção. Que falei, opa, peraí. Agora eu já tô olhando ele com outro olhar. Esse homem tem um temor de Deus, ele tá, né? E aí, eu conto, e aí testemunhos são muito particulares, né? Mas tinha as tais das listinhas de pedido, que na minha época falava-se muito, mulheres, você tem que falar exatamente como você quer seu marido. E pra mim, gente, eu tinha acho que 19 anos. Pra mim, ser um homem de Deus era óbvio, porque eu sentava, aliás, eu tinha
o meu método, que eu não recusava almoçar, jantar com ninguém. Podia ser qualquer um, da igreja ou não, eu sentava. E no meio da conversa, eu falava assim, então, você tá interessado em mim? Então, eu tenho uma notícia para te dar. Eu vou ser pastora, eu vou casar com um pastor. Então, se você realmente é o homem que Deus tem para mim, você vai ser pastor, eu tenho essa notícia para te dar. E todos sumiam, né? A maioria deles Não queria. sumiam, assustavam. E eu tinha isso muito claro para mim. E na minha lista de pedido, eu pedi coisas humanas, porque o espiritual para mim era óbvio. Deus ia me dar um homem de Deus, para eu Sim. viver o propósito ao qual ele me chamou. E aí eu pedi, Leide, eu pedi carro, que ele tivesse carro. Eu não tinha. Faculdade. Eu não tinha. Apartamento para casar logo. Eu não tinha. Profissão definida. Eu não tinha. Quando Deus Eu olhava fala... na igreja, pera. Não, mas pra Não ela tinha, não não era tinha. problema. Não tinha. E eu vivia assim, minha família nunca foi rica, mas eu vivia uma condição boa. Então, para mim também isso era Manter o padrão. óbvio, É. né? Não era nada, Deus não precisaria fazer esforço nenhum para me dar tudo isso. E eu cria que Deus tinha isso para mim. Quando Deus falou que era o Raul, no momento de oração, de quebrantamento, onde eu abri o meu coração e disse, eu olhei ele de uma forma diferente. Mas Deus, o que está acontecendo? E Deus falou, é ele. E aí eu falei para Deus assim, não é ele. Porque ele não tem nada que eu pedi. E nesse exato momento, Deus me falou de forma muito contundente, daquelas que não existe dúvida. Ele falou assim, eu posso te dar tudo o que você pediu. Mas isso tudo é natural. Você vai viver uma vida normal. Mas com ele, você vai viver o extraordinário. Naquele momento eu falei, amém, que seja feita a sua vontade, não a minha. A filha mimada entendeu. Completamente. A filha mimada queria de Deus aquilo. Vamos falar a linguagem jurídica. Ipsiliteris. Queria aquilo, eu quero nessa ordem. Até E porque se ela não é assim. tiver, eu não quero. Até porque ela é muito desse jeito. Ela gosta das Ele falou, coisas. Não. É. Não é do teu jeito, não. É. Esse aqui que tá orando por você, eu falei com ele, já entreguei, mas você não estava buscando como queria. É porque a gente, eu quando observo isso é muito bom até para a juventude, é que a gente quer ouvir de Deus o que a gente quer. É. E aí a gente acha que Deus não está respondendo, quando na verdade ele já estava com a resposta, mas a gente que não estava preparado para receber essa resposta. Exatamente. Eu acho que você tocou num ponto que até não só a juventude, mas nós mesmos hoje estamos muito imedialistas, né? Tipo, imediatistas. A gente tá muito assim, eu quero agora. Só que a gente não quer passar o processo. Sim. A gente não quer chorar, a gente não quer recuar, a gente não quer ceder, a gente não quer nada. A gente só quer. E assim, o que a gente quer também não sabe se é o que Deus quer. Mas, pra falar a verdade, geralmente Não não é. é o que Deus quer, né? Não era. Não era. Mas continua, porque eu vou chegar no meu... E aí ele vai chegar no ponto, Que eu gente, mais- a eu parte que amo. ele mais gosta do nosso testemunho, ele já vai falar agora porque ele adora. E aí, quando Deus falou, eu tenho uma tendência, eu acho que é um padrão de comportamento. Quando Deus fala, quando o Espírito Santo vem, e pra mim, ele nunca é muito bonzinho, sutilzinho, sabe, amoroso. Ele é Comigo, direto que nem ela. ele é direto, que ele vai no meu nível. E aí, quando Deus fala, eu obedeço integralmente. Não tem mais. Não. Eu Não é não- assim que eu queria, acabou. Essa lei, ela já foi. Ela engole e vai. Na hora que acabou a oração, eu entendi. A gente teve um momento ali, acho que já estava programado um cinema no dia seguinte, que ele tinha me convidado, e eu falei, bom, agora ele vai me pedir em namoro, eu vou aceitar, tá tudo lindo. Cheguei lá. Não tinha nada, viu, de romantismo nisso não, tá? Não. O único romantismo é uma filha rendida a um Deus de amor. Sim. Não tinha borboletas no estômago, nada disso. E eu gosto de falar porque acho que a realidade tem que ser dita. Sim. Foi fruto totalmente de obediência. Só que aí, lembra que eu falei das estratégias do jejum? Pois bem, fomos no cinema, sentamos do lado, ele me levou no carro e não fez nada. Dei tchau. Até amanhã, porque a gente já tinha outro compromisso. Porque ela não A estava gente tinha um esperando chá esse de Raul, bebê, né? Eu tava esperando o Raul. Chá de bebê não, a gente é um Cozinha. chá de cozinha de um casal amigo nosso. Então, ela falou, mas como assim? Conta, aí você ficou brava, né? Eu fui pra casa Frustradíssima. brigando com Deus. Assim, você tá de brincadeira comigo, Deus? Eu fiz tudo que você me mandou pra ele não fazer nada.
Cadê aquele homem? ali Deus se calou, não falou nada. E aí você usou um termo agora muito engraçado. Porque aí eu, cheia de atitude sempre, desde muito nova, liguei pra ele no dia seguinte. Não existe, acho que, mensagem, né? Não, ligou. Liguei pra ele e falei assim, ó, precisamos conversar nessa leveza. Delicadeza. Delicadeza. É. Mal começou o namoro, já tava tendo DR. Desse jeito. Nem tinha. Não, ela tá, eu... Precisamos conversar. Ele me cozinhou no chá de cozinha inteiro. Não falou comigo direito. Uma Fiquei hora... afastado. Quer acabar com a É. mulher? Não fale rápido. Meu Deus, menina, eu Ela tava me um pegou. turbilhão. Aí no final, ele falou: você quer falar comigo? Eu falei, quero. Aí ele, pode falar. Pode falar. Gente, quando ele falou isso, eu falei, não acredito. E aí foi, e hoje eu tenho muito mais claro isso, o quanto o meu orgulho precisava ser colocado no lugar dele. Né? O Sim. meu ego não podia, nesse processo, ficar inflado. E aí, quando ele pede para eu falar, eu tinha que falar. Mas não foi algo simples, a ponto que, do jeito de Leila ser, eu acho que eu cheguei para ele e falei algo como, não era você o apaixonado? Fala isso, exatamente isso. Devolveu uma pergunta, Não né? era você apaixonado? Aí ele, sim. Eu falei, então, Deus falou comigo. E é você. Aí ele ainda Deu uma... Tava um pouquinho ferido, né? Não tava não. Acho Não? que foi mais pra Direção de Deus, direção. direção Porque mesmo. não foi maldoso, não foi nada. Foi tudo no amor mesmo. Sim. É. Aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, ué, vamos namorar. Quem me pediu em namoro foi ela, era isso que ela fala. Ah, então quer Falei. dizer que virou o jogo. Deus ainda permitiu que ela me Permitiu pedisse a em honra aí, ó. namoro. É. Deus permitiu essa honra aí, porque foram 8 meses, né? 8 meses jejuando. Jejum. Aí Deus dá uma estratégia. Vai entregar fácil? Não é? A obra-prima dele? Não. Aí agora também tem que existir um pedido, porque existiu muitos pedidos, né? No reino espiritual e muitas negações. Eu já tinha pedido, né? Ela que É. não tinha entendido. Então ela que tinha que Ó aceitar. a honra aí acontecendo, tá vendo? Né? Então, a gente, nesse bloco da vida de vocês, o que a gente pode observar e me corrijam, porque eu gosto de fazer um resumo em cada etapa. Tá bom. Quando Deus ele tem um propósito na vida dos seus, por mais que a gente, por exemplo, pensando em Pastor Raul, ele era um servidor do cartório, estava ali no auge da juventude, aí sai para algo que financeiramente não foi mais atraente, não foi algo que, mas ele sentiu que ali era um momento que Deus estava preparando para que ele vivesse, independente da proposta. Isso aí. E aí, com essa resposta dele com relação à obediência a Deus, Deus foi demonstrando os outros caminhos que ele queria, inclusive que o primeiro objetivo da vida do Senhor foi a família. Então, dar-te-ei uma ajudadora. Então, ele falou, agora ele está pronto para receber mais de mim. Assim, eu, Uhum. CPF, estou enxergando a história de vocês. E me corrijam, por favor. E aí, quando ele tem essa obediência, esse fruto da obediência, Deus traz para ele a ajudadora dele através do próprio ministério onde ele estava servindo e trabalhando. Mas a ajudadora, ela tem os seus interesses, os seus caminhos, apesar de ser rendida ao Senhor e ser fruto de obediência em tudo que faz, Deus sabia como agir também na vida dela. E apesar dos seus pedidos não vir como queria, Deus mostrou que ele tinha muito mais. E aí fica a questão para os jovens e para nós, né? Na vida de hoje, quando você tem a obediência, o Senhor ele vai te revelando. Porque ele nunca vai te dar tudo por completo. Ele não falou como é que seria, ele falou que seria extraordinário. E quando a gente entende que o que a gente pede ainda é pouco para o que Deus quer dar, a gente consegue realmente confiar nele e entregar literalmente a caminhada a ele. Isso aí. Perfeito? Perfeito. Nesse primeiro momento que vocês tiveram esse encontro com Deus e essa caminhada com Deus, ali o chamado já ficou mostrando assim, vocês vão ser pastores, vai acontecer isso. Aí nessa fase de namoro agora, em que já teve essa concordância, essa convergência de opinião, vamos começar a namorar e vamos casar. Que isso é fundamental, né? É relacionamento com propósito. Não é você simplesmente se relacionar para não ficar só. Uhum. A pessoa que eu quero é a pessoa que eu quero para minha vida. Eu não preciso estar com um, com o outro para saber quem vai ser
Quando você entrega também isso a Deus, que é tudo, não é a sua vida financeira só não, é a sua vida espiritual, a Tudo. sua vida emocional, tudo é com Ele, gente. Ele não criou a mulher e o homem para estar só. Então, ele quando fala isso, ele fala, eu cuido de tudo. Eu creio que essa é a mensagem que vocês estão passando para a gente agora. Uhum. E nesse momento, é algo que a gente fica muito hoje em dia, todo mundo quer ser coach, todo mundo quer um propósito, chamado, e a gente sabe que tudo isso é Deus, o Espírito Santo, que vai lá mexendo e trabalhando. Então eu quero essa parte agora de vocês. Se conheceram, se conectaram, vamos namorar, pedido de namoro, que agora eu vou guardar essa pra vida, ó, Pastor Raul que foi pedindo de namoro, tá, gente? Grava essa. E como é que fica agora essa vida? Os dois já tendo sonhos, projetos, ainda novos. Como foi que Deus entregou e foi revelando isso na vida de vocês? Pra acontecer, quando a gente começou a namorar, a gente já sabia que a gente tinha que casar, né? Vamos casar. Perfeito. A gente buscou ter uma vida santa, então a gente falou assim, e para eu casar, para nós, né, constituirmos uma família, precisava sair da igreja, né? Porque eu não ganhava. E aí eu, na esquina, na rua de trás, né, na esquina da igreja ali quase, tinha outro cartório. Aí eu fui lá pedir emprego e quem me atendeu foi um irmão da presbiteriana, na época o doutor Adelmo Fioranelli. E ele que abriu as portas para mim, através de uma amiga da Eli também. Outra pessoa de Deus, Deus entregando pessoas. Né? Uma indicou para a Eli, que é uma irmã também querida, indicou para o doutor Adelmo, levou meu currículo. E aí eu fui lá, fiz a entrevista e ele já me aceitou. E aí eu tinha para constituir uma família, pra gente casar, precisava ter um emprego, né? Sim. Aí voltei a trabalhar no cartório do lado da igreja. Não ia abrir mão. Não, mas não tinha nada mais, assim, perfeito porque da igreja, eu tava ali na igreja, né? Sim, então... sim. E eu acho que, vindo muito com o que você trouxe, nós já começamos a namorar com a clareza de que nós casaríamos. Meta. E que o nosso casamento, ele era pautado em um propósito muito maior do que simplesmente constituir família, como se isso fosse pouco. Uhum. Né? Mas... E a gente os nossos primeiros passos, na época, eu cursava o direito, né, o curso de direito. Estava numa fase de transição, eu estagiava na Procuradoria Geral do Estado, na área de famílias ali em Osasco. E só que eu estava, e aí entra uma parte bem interessante, pela ansiedade de casar, de a gente começar uma história... havia uma incompatibilidade com o direito, porque eu não tinha ali uma chance de ter um salário bom no curto prazo. As coisas estavam confusas também na minha mente. Eu não queria desistir, mas eu precisava de um plano B. E ele rapidamente conseguiu se reposicionar. E foi aí uma convergência, assim, uma mudança. E eu quero deixar assim até como mensagem, a nossa caminhada não é uma linha reta. Deixe de resistir às linhas retas e óbvias, porque elas não vão nos conduzir aos caminhos do Senhor. Haverão várias bifurcações. E que talvez nós não entenderemos várias delas, mas Deus, que tem o controle absoluto de tudo, sabe e planeja cada detalhe. Sim. E eu acabei caindo, não de paraquedas, porque foi um plano... Na indústria farmacêutica. Eu fui ser propagandista, que é o pessoal que visita médico, que leva medicação. Nada a ver. Nada a ver com direito. Era a única indústria farmacêutica na época, que era a Janssen, que é do grupo Johnson & Johnson. Que aceitava que o estagiário não precisava ser da área do marketing, da comunicação. E eu entrei na indústria através desse estágio, com um pacote de benefícios, de salário muito bom. E já até pra gente ganhando tempo, eu fiz carreira por 18 anos na indústria farmacêutica. A história do direito, ela começa assim no começo ali da minha vida adulta, mas ela tem uma pausa. De 18. Quem passa a viver muito mais o contexto do mundo jurídico é o Raul, através do cartório, e ele é retomado, o direito volta para minha vida no encerramento desse ciclo na indústria farmacêutica,
quase 18 anos depois. Então, trancou a faculdade para começar a Não, trabalhar? ela formou. Eu Formou. formei. Eu nunca desisti. Até porque eu sempre tive uma clareza de que o direito seria uma área que, por mais que eu nunca exercesse amanhã, e não era que era um... Eu gostaria de ter, inclusive, seguido, mas as circunstâncias não permitiram. Mas eu sempre entendi que seria um curso riquíssimo para mim na área que eu fosse. Eu não tive uma coragem de fazer o AB na época, porque eu não me sentia apta. Mas a história da OAB é ótima. Espero que a gente tenha tempo de contar. Não, vai que é ter muito sim, boa. pode falar. Aham. Não, e aí a gente decidiu, de fato, vamos casar, vamos fazer tudo. Aí... Colocaram tempo, meta para casar? Um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio. Não, a gente tinha, né? ao meio do processo, a gente definiu uma data pela fé. Totalmente. Que a gente Não não tinha. irresponsáveis. Nós Lógico. demos passos. 2 passos de abrir mão, inclusive, de contextos. Para quem queria ser pastor, sair de uma igreja, não parece razoável. Verdade. Para quem tinha o que o outro não tinha, que era cursar uma faculdade, né? Poder ir atrás de uma profissão que eu sonhava, eu sonhei, inclusive na época da procuradoria, eu queria fazer concurso público para a procuradora. Até pelos propósito, a gente trabalhava na vara de família, na assistência judiciária. Total. Propósito, meu Deus, né? A gente sentava na Ajudava. mesa de Resolver jantar, vidas. o meu Eu pai me queria... formei com essa ideia, né? Resolver vidas. Exatamente, meu pai sentava e falava, que história teve hoje lá, filha? Que tinha cada história, Sim, sim, sim. né? Assim, curiosíssimas. E a gente abriu mão pelo propósito do casamento. E acho que também fica uma mensagem, sem querer colocar a ação de Deus numa caixa, porque não existe, ele é o dono do universo, não existe ninguém mais grandioso, poderoso e criativo como ele, então ele não vai agir igual, mas às vezes a gente espera que Deus vá fazer do nosso jeito, e não, a gente resolveu abrir mão de algumas coisas pelo casamento. A gente não ficou esperando ter tudo. A gente não ficou esperando, sabe, a festa maravilhosa. Nada contra quem tem. Mas a gente entendeu que Deus nos daria todas as coisas já unidos como casal. Acho Sim. que até habilitados como casal. A gente entendeu e Deus fez, né? Deus fez. E aí a gente resolveu casar, correu atrás de... a gente não tinha nada, não tinha nem de morar, não tinha móveis. Mas pastor Raul já estava também cursando direito ou só estava ainda no cartório? Não, eu tava só no cartório. Só no cartório. Eu comecei até ter uma história, porque Já. casado já, né? Então aí cursei, minha vida é longa de cartório, né? Vou fazer 34, vou fazer 50, né? E quando falei minha idade, não podia falar a idade. Eu tô no cartório há bastante tempo, né? Desde os 16, eu fui emancipado para trabalhar em cartório. 34 anos aí. Eu fiquei 2 anos fora e aí voltei. Uns 30. E aí a gente decidiu casar. Quando a gente decidiu casar, aí você falou do chamado. Eu lembrei do chamado. A gente foi casar, Deus já preparou tudo, deu tudo, até festa Deus deu, né? Nossa, Deus foi... Nosso casamento tinha quase 500 pessoas. A igreja inteira foi no nosso casamento. Foi uma... Como são queridos, né? Aí foi uma bênção, assim, foi... E no altar do nosso casamento, o bispo, na hora que estava fazendo o nosso casamento, o bispo Abud, falou assim, olha, eu quero dizer que eu vou enviar vocês para co-pastorear a igreja de Moema. Tirou a gente da nossa zona de conforto no dia do nosso casamento. Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. Um convite desse. Não tinha nem que falar não, né? Não dava nem para falar não. E familiares sem entender nada, né? O nervosismo do casamento ainda com um presente desse, assim. E a igreja era nova, a gente foi para co-pastorear junto com o pastor Leandro e a pastora Nicole na época. E a gente entendeu que tinha que obedecer, né? Eu creio que Deus, ele é um Deus de alianças. Ele ama casamentos. Sim. E ali, para mim, esse convite que veio como uma confirmação do nosso ministério, mas que também foi um processo bem desafiador na nossa história, que acho que cabe um outro podcast para falar disso. Não, foi bem desafiador. Mas eu creio que era Deus confirmando que aquela aliança, que esse casamento era para o cumprimento do propósito. Os frutos que ele ia estar colocando, né? Do propósito dele, que ele já tinha pra gente determinado, né?
E esse 1 ano e meio foi 1 ano e meio mesmo? A meta do casamento? Eu não lembro se a gente colocou meta. Eu acho que no processo, que era coisa assim de meses, a gente resolveu marcar a data. Foram o quê? É. Quantos anos de namoro? 1 ano e meio. 1 ano e meio mesmo? Namoro, noivado, né? Eu passei 10. Foi rápido. Foi rápido, 15 anos, mas eu comecei com 15. Então, eu coloquei a meta que eu ia depois da formatura, 1 ano eu casaria. E a meta foi cumprida. Aí eu coloquei essa meta. Mas como é importante, né, quando a gente tem esse direcionamento em Deus. Eu fico pensando, hoje, não é que a vida é difícil, é a gente que dificulta. E eu vou falar uma coisa, assim, até para quem tá nos assistindo, para os casais, para os namorados, para os pretendentes, enfim, não crie barreiras para você buscar aquilo que Deus tem. A gente não tinha nada. Eu brinco que quando a gente foi morar de aluguel, a nossa primeira casa, tinha época, e eu não tenho orgulho de dizer isso, mas tinha época que a gente tinha que decidir qual conta a gente ia pagar. A gente sorteava. É bem isso. Vamos sortear agora. Que nem jogava. Houve um erro de planejamento na nossa história, até porque tem um milagre aí, mas que nos impactou. Esse estágio que eu fiz durante 1 ano, mais ou menos, Lembrei. 2 meses antes de casarmos, ele acabou. Porque foi na época da lei do genérico, e os estagiários trabalhavam com as marcas que são as marcas maduras, que eram marcas sem patente, que todas elas, de um dia para o outro, tinham os genéricos. E não fazia sentido ter um custo de equipe de vendas, né, para propagar mais essas medicações. E aí, foi um baque financeiro muito grande, porque estagiário não tem rescisão. Então, eu fiquei 1 mês desempregada. Mas esse 1 mês desempregada desestabilizou a gente, fora alguns erros de cálculo, né? E o nosso primeiro ano de casamento foi muito difícil, sabe? Porque ela continuou fazendo faculdade ainda, né? Não desistiu A de gente nada. assumiu todos os custos de uma vida e por mais que a gente fez conta, a gente errou nas contas. Mas, gente, eu vejo a bondade de Deus, o cuidado de Deus. Porque naquele 1 ano, principalmente, com muitas lutas, com muitas dificuldades. Tem muita mulher que fala assim, eu tinha saudade da minha casa, dos meus pais. Eu não olhei para trás. Eu não olhei. Eu saí de uma casa com conforto, boa, para ir para uma realidade muito inferior. Mas eu não olhei para trás. Não teve um dia que eu reclamei daquela condição. A gente tinha que limpar a casa, lavar a roupa, cozinhar. Gente, sexta-feira eu então, chegava para fazer faxina. Bom, era o máximo, gente. Mas eu vejo a bondade de Deus nos fortalecendo como casal. A identidade ali sendo gerada dos dois. E não importava a luta. Importava porque várias outras lutas vieram. Mas importava que a gente, na verdade, a gente ia se fortalecendo em meio às lutas. São os passos de fé, né? Que vocês tinham que dar. Já pensou se já começasse tudo tão perfeito? Fácil, né? Fácil. Como é que seria as guerras? Como é que ia ter testemunho? Como é que ia ter essa autoridade hoje para falar, inclusive, dessa época de escassez? Você não sabe o que é isso aí, eu já passei por isso. Exatamente. A gente sempre brinca assim, um termo, quando a gente era duro. Quando a gente... Porque é isso. A gente, e cada passo que a gente foi dando, por mais milagroso que tenha sido, foram passos onde Deus ia gerando o que Ele queria gerar. E uma coisa que eu posso te garantir, e existe até um testemunho que Deus disse claramente sobre isso, é que nada, absolutamente nada do que Deus nos deu até agora está no nosso coração. Não é nosso. Isso não nos define. O que temos não interfere em nada em quem somos. Amém. Se Deus tirar, Ele vai continuar sendo Deus e nós vamos continuar o amando. E sendo felizes, porque é uma coisa que eu lembro a cada casa que nós vivemos, o quanto nós somos felizes com o que tínhamos. Sendo pouco ou muito. O contentamento. Sempre foi um lar de paz, de alegria. A gente brinca que desde do pacote do refrigerante comprado no mercado, quando a gente ia no cinema, né? Porque a gente não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Oh, meu Deus. Né? E nem muito, assim, a pipoca a gente, né, comprava com refil para usar no outro aqui, às vezes quando não achava uns refis, mas a gente brinca... a gente ia no cinema, isso em namoro. Namoro, mas a gente ia no cinema assim, na quarta-feira com carteirinha de estudante,
para pagar metade da metade. Tudo na metade. Comprava o refrigerante no Carrefour, colocava na minha bolsa, porque não tinha dinheiro para comprar o refrigerante do cinema. Do cinema, que era mais caro. E a gente esperava todo mundo sair da sala de cinema para sobrar os refis de quem desprezava os refis pra gente usar no próximo. Tinha esse truque aqui. Tinha esse truque. Mas você vê que eu fico imaginando como a gente consegue hoje, né, fortalecer a identidade das pessoas com relação a isso. Porque por mais que Deus tenha a sua promessa ali, sendo cumprida, através da vida de vocês, do casamento, a união de vocês, para muitos poderia falar, será que eu ouvi certo? Não. Questionar Deus. Imagine, um ano que era para ser de lua de mel, sem preocupação, que, né, vamos dizer assim, nas novelas, nos filmes, é uma realidade totalmente diferente e as lutas não existem. Então, uma mulher que sai da sua casa com conforto, com todo um aparato, e você vai para uma posição um pouco inferior e você consegue não sentir e ter contentamento, é porque você tem certeza que quem você ouviu foi Deus e que aquilo ali estava sendo cumprido. E ainda tinha o ministério, né? O ministério, gente. A gente saía daqui, onde a gente tinha aquela zona de conforto, Sim. né? Do lado, porque a gente morava na aldeia de Barueri, que é aqui do lado, e a gente ia para Moema. Então tinha todo isso, esse trânsito que não era tão caótico como hoje, mas tinha ainda trânsito, né? Então a gente acabou, isso que você falou, e nem tinha me atentado, mas é uma grande verdade. Nosso ano de lua de mel, a gente não teve, assim, a gente foi viver o ministério e a gente era feliz demais, né? Por fazer, você falou agora que veio, né? Tudo era festa pra gente. Era fazer um jantarzinho lá simplesinho, né? Uma lasanha para os irmãos já era festa, já era maravilhoso. E ainda é. Ainda é. Mesmo que a qualidade dos pratos pode ter mudado, a qualidade da comida, né? O perfil da comida, mas ainda é. Nossa casa é uma casa que a gente ama receber, que a gente se alegra. Uhum. E a gente vive... Um dia eu pedi para Deus... Foi numa viagem, foi a nossa, acho que primeira viagem internacional, a gente foi para o Chile, e nós estávamos ali na região dos Lagos Andinos, estava num mirante com um vulcão na minha frente, todo com neve, um cenário lindo. E eu estava tão alegre com aquilo, né? Meu Deus, olha que oportunidade. Porque demorou pra gente viajar para fora, né, irmã? A oportunidade de estar vivendo aquilo. Sim. E eu pedi para Deus que Ele nunca tirasse do meu coração a alegria desses momentos, das conquistas, que isso, porque é como se eu soubesse para onde, que Deus ia nos dar muitos lugares, muitas oportunidades, mas que essa alegria, esse ponto genuíno do coração, sabe, de se alegrar com a conquista, as coisas às vezes até simples, nunca saísse do nosso coração. E a gente tem vivido isso, né? Coração humilde, né? Grato e voltado ali. O Senhor me deu muito, me deu pouco, todo o tempo Ele vai continuar sendo Deus. A misericórdia dele esteve ali presente. Foi um ano difícil, mas Ele nunca saiu de perto. Ele estava ali sustentando. Teve conta sorteada, mas todo mundo foi pago. Não tem credor na conta. Graças a Deus. Então, isso mostra que... porque a gente é colocado à prova também. Os grandes heróis da Bíblia só entraram na palavra justamente para mostrar que é possível. Eu fico falando que quando a gente passa pelaquela passagem de Jó, por exemplo, que foi tirado tudo. Quem hoje conseguiria suportar aquilo sem bravejar, sem falar? E por quê? Porque eu. Porque eu. Porque o grau de comparação hoje existe e está muito aberto para todos, né? Na nossa época não tinha Instagram, internet, nada disso. Era a fichinha de telefone, era o cartãozinho para poder falar no orelhão. Telefone em casa era luxo. Mas o que é que hoje a gente observa? Que todo mundo está querendo ter a mesma régua, o mesmo padrão. E se eu não estiver assim como todo mundo está, eu não estou bem. Onde, na verdade, você está bem para aquilo que Deus te posicionou e não é obrigado a você estar igual àquele outro. Então, eu queria que vocês, agora, enquanto ministros, né, da palavra também, e da vivência que vocês têm, como é que hoje vocês conseguem enxergar, até pelas pessoas que passam na vida de vocês, esse emocional? Vocês têm um emocional de contentamento, de gratidão, de que, independente de onde eu esteja e como eu esteja, eu sei que Deus é a minha base. Isso ficou claro para mim. Amém. De uma forma sucinta. Eu resumo isso. Mas, em termos de mensagem, em termos de palavra, agora, ministros, em cima da vivência de vocês, o que é que vocês podem falar
Que essa sociedade hoje está doente, né? De parâmetros. Onde você tem um formato de rosto, você tem que ter um formato de corpo, você tem que ser. Isso está gerando ansiedade, depressão, está gerando falta de contentamento, filas e filas no psicólogo e tantas outras coisas. Casamentos em crise, onde não suporta passar por um processo, porque já o amor acabou, incompatibilidade. E quando a gente vê um casamento que não é fórmula, mas é troca. Eu acredito na troca. Vocês trocaram muito nesse período. Houve muita troca. A Leila dura, forte, Raul emocional, mas existiu essa troca para vocês serem quem são hoje, Sim. né? E isso não veio da criação, veio da vivência de vocês. Além da troca, né, houve muita concessão, né? Sim. Porque às vezes o que eu acredito não é o mesmo que ela acredita, mas ela concedeu para que a gente vivesse ou algo novo ou diferente. O que as pessoas precisam entender é que num relacionamento, alguém tem que ceder quando os dois têm uma discórdia. E tá tudo certo, tá tudo bem, isso é normal e natural. O problema é que as pessoas não querem ceder. Ou buscar congruência. Sim, não, mas às vezes até por uma coisa que é coisa simples, até tô falando desde as coisas menores, que servem para mim, não, às vezes não, mas você cede. Sim. Até porque... Não existe razão nesse momento. Porque... E as pessoas têm a mania hoje em dia de não ceder. Ah, não, a minha opinião é a minha, é o que basta. E nem é assim. Né? Razão, Viver a dor a dois, eu brinco, depois que você colocou lá a escova de dente um do lado do outro, vocês são uma... Então tem hora que você... Eu acho que eu trabalharia dois, vamos dizer, pilares nessa construção, e aí a gente pode, acho que falando junto, que um é a questão do ajuste de perspectiva. Sim. Um grande problema da nossa geração, vou falar da nossa porque é o que eu tenho e a gente está tratando algo muito particular da nossa geração, é que a gente diz que a gente ama a Deus, que a gente serve a Deus, mas na verdade a nossa perspectiva está no mundo. E no que a gente pensa dele. Se a gente não ajustar nossa perspectiva, a gente às vezes usa versículos sem ter a consciência do que eles realmente expressam. Então, Paulo diz, fui crucificado, né, em Gálatas, fui crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Acabou, você não tem vida não. Então... Na verdade, e nós orávamos vindo para cá, falando para Deus e entregando esse tempo que estaríamos aqui, com um ajuste de perspectiva, inclusive ministrando a nossa alma, de que nós não estamos aqui para falar do Raul e da Leila. Nós não estamos aqui porque a gente quer ter o nosso nome reconhecido, porque a gente quer que as pessoas nos admirem. Não, eu estou aqui... E isso, obviamente, gente, não é quando eu tinha lá 20 anos, 22 anos, quando casamos, que eu tinha essa clareza, mas é um processo, é uma construção, mas hoje eu te digo completo. Mas eu te digo assim, que esse versículo eu até sei de cor, porque ele tem sido uma verdade na minha vida, e há alguns anos eu falo ele com muita convicção de que a Leila morreu lá no batismo dela. E quando ela volta, ela sobe as águas, é uma nova criatura para viver em Cristo. Se eu não tenho essa consciência, desculpe, eu ainda não estou convertida de fato. Tudo bem, ela faz parte de a clareza disso tudo faz parte de um amadurecimento, mas a conversão de fato é isso. É isso. Não é o que eu quero, não é para mim. É tudo vem dele e tudo volta para ele. Então, eu acho que... E o casamento entra nisso. Ajuste de perspectiva. E o outro ponto que eu ia falar é senso de propósito. Se eu casei, a gente aprendeu isso no processo antes de casarmos. Uma vez uma pastora perguntou assim, por que vocês vão casar? Era um grupo. Todo mundo responde, para ser feliz. Tá errado. Mudem a perspectiva de vocês. A gente casa para fazer o outro feliz. E aí eu vou mais além. Nós casamos e a gente sempre teve essa clareza por um propósito muito maior que a nossa existência, porque se Deus é um Deus geracional, a união da Leila e do Raul vai muito além dos dias que nós viveremos aqui na Terra. Sim. Então, eu acho que quando a gente tem a clareza
a perspectiva no reino celestial. E a clareza de quem nós somos e por que casamos, para que esse casamento existe, não é que é fácil, mas é muito mais aplicável. Os ajustes, o abrir mão, né, o fazer escolhas, deixar coisas no caminho, né, deixar coisas para trás. E eu creio que isso diz muito respeito a nós, né? Até mesmo porque, Leide, eu olho hoje para as nossas vidas e eu falo que eu não sei como a gente vive o que a gente vive hoje se não fosse a mão de Deus. Se não fosse entender o que ele tinha, né? A gente brinca, a gente não tinha nada, né? A gente também não tem muita coisa, mas a gente é muito feliz com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente já conquistou, com as viagens, com nossos filhos. Assim, Samuel e Benjamim são presentes de Deus, promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. E as pessoas estão buscando relacionamentos para viver o hoje, Sim. não o amanhã, não uma construção de futuro, né? E não construa o hoje, construa o seu futuro. E às vezes você não está visível, né? Não é palpável, Não é. mas ele está ali. Deus já determinou o que é o seu futuro, o que você vai viver. Só que você precisa acreditar em você, naquilo que Deus tem através de você. E eu vejo que o que a gente vive hoje, aquilo que Deus tem construído, eu queria até lembrar, né, dos nossos bispos, né, do bispo Bruno e da bispa Vanessa, porque num momento até, a Leila até comentou um dia desses e trouxe à minha memória algumas coisas, no momento até que a gente estava também desacelerado do ministério e a gente nem tinha, estava assim, perdido, não tinha ministério, a gente estava, acredito, sempre que amamos o Senhor, mas não estava. A gente estava morno. Morno, Sim, eu sou mais rasgadinha. Ela gosta... Aí... A gente estava morno, e a palavra diz que porque você é morno, estou ao ponto de vomitar. Então a gente e aí eles, assim, e eles apareceram nas nossas vidas, lá, né, assim, a gente já era amigo, mas ele apareceu... Ministerialmente ele apareceu na nossa vida para começar a nossa igreja hoje. Lá na varanda, a gente começou a igreja do bispo da Pura Fé, com o bispo e com a bispa, na varanda, desde o primeiro do dia 1. E isso louvar a Deus pelo chamado que eles tiveram. Amém. E a igreja daquele tamanho, porque eles tiveram um chamado. E eles desejaram. Eles foram instrumentos de um resgate. E como ele mesmo... Porque nós estávamos mornos. E aí a gente foi, e hoje a gente tá, né? Fomos resgatados, como ela... Porque eles acreditaram num sonho. Mas a gente vê a igreja, eles não viam a igreja. E é isso que eu quero falar. A gente não vê muitas coisas. Sim. Só que a gente precisa acreditar. Sim. Se Deus fala ao seu Obedecer, coração, acreditar e obedecer. Se Deus fala ao seu coração, creia que é Ele que vai fazer as coisas. A obra dele. A obra é dele. Sim, ser fiel. Amar incondicionalmente a Deus antes de qualquer coisa. Eu até falo, isso para mim é uma verdade. Em primeiro lugar vem Deus na minha vida. Em segundo lugar vem a minha família. E aí fala assim, mas tem um ministério, tem... Aí eu falo, em terceiro lugar vem o meu trabalho. O meu trabalho pode ser o meu ministério ou pode ser o meu trabalho, o cartório. Sim. E em quarto vem a igreja. Sim. Por quê? Porque são prioridades. Sim. Né? Eu não posso deixar de ter essas prioridades na minha vida. Mas em primeiro lugar é Deus. É Deus. É Deus. E quando você tem essa verdade enraigada dentro de você, tudo que você vai passar de luta, de provação, você vai acreditar que é Ele que vai te livrar. E Ele permitiu. E permite. Aí tem muita gente que coloca isso no inimigo, coloca isso em situações. Deus permite que nós vivamos algumas coisas para entender que não é aquilo que você falou no começo. Às vezes da nossa... sabe, do nosso eu, da nossa, que você achava, da arrogância, às vezes do orgulho. Não, do orgulho, não, né? Deus precisa trabalhar algo em nós. Ele sabe o nosso caráter, né? Ele molda. Nós somos cheios de defeitos, e as nossas né? fragilidades, né? Porque até a gente tentando até puxar um pouquinho o direito, né? O direito, eu acho que ele nos ajuda a entender, e uma pessoa, a Tânia Tereza é especialista em trazer o entendimento do mundo espiritual, comparando com o mundo jurídico, né? Ela é maravilhosa. E acho que para quem é da área jurídica, mais... se identifica muito. Muito.
Deus, quando Ele trabalha em nós e cada luta, cada adversidade, ela vem com propósitos claros, não para a gente, mas para Deus, é para eliminar ou diminuir as nossas vulnerabilidades. Porque aonde Satanás sempre vai nos atacar é nas nossas fragilidades. Sim. São as nossas vulnerabilidades. E cada luta é para Deus tratar isso. É tratar o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa avareza. Cada um, né? Ou temos, talvez, todos um pouco de cada, uns mais intensos, outros não. Então, eu busco muito na caminhada, Raul sabe disso, e a gente compartilha muito isso, buscar nas minhas orações a clareza do porquê eu estou vivendo aquela luta, aquela dificuldade. Não porque eu quero que Deus me fale o porquê, mas o pra quê. Deus, não estou vivendo essa situação à toa. Aonde o Senhor quer me moldar? Aonde eu preciso me fazer barro para o Senhor fazer do seu formato, para que eu atinja o nível que o Senhor quer, não só para me abençoar, mas para que eu não esteja vulnerável. Porque, nos aproveitando da questão ministerial, estamos expostos. Sim. Quanto mais brecha eu tampar, né? Eu falo que nós somos reparadores de brechas. Mulheres têm um poder de reparar brechas. Sim. Identificá-las e reparar. Porque se temos uma vida de brechas reparadas, com as nossas vulnerabilidades diminuídas, não existe retaliação. É verdade. Satanás acessa aonde a gente dá espaço. Sim. Eu tenho uma história... É por isso que quando vigiar e depois orar, né? Vigiar. Exatamente. É a Esse é o vigilância. papel da vigilância. É uma oração que me leva à vigilância. É uma oração que me faz identificar, né, estar numa posição que eu me antecipo aos fatos. É o atalaia ali, vislumbrando aonde tem problema, aonde a gente precisa se reposicionar, corrigir, liberar perdão, ajustar, baixar a guarda, né? E isso é constante, né? É a vida do crente. A natureza, né? A nossa natureza é tão limitada. A gente não entende E assim, quando eu vejo a nossa fé, onde ela está baseada, onde estamos, né, em Deus, firmados, tem a Bíblia, que fala que foi com suor e sangue, escrita ali, onde tem tantas histórias, né? E dizendo que é possível viver milagres. Vocês viveram vários milagres. Vocês são a prova de que quando se entrega e rende e entende que Deus ele faz a obra completa, mas a gente não precisa entender como é que vai ser essa caminhada da obra, porque não seremos nunca fiscais. Ele vai te dar e vai ter bifurcações no caminho e você vai falar, será que eu estou certa? Ou eu ouvi errado e porque eu estou passando por isso? Não existe questionamento. A gente tem que entender, reparar a brecha, ficar vigilante, entender que o Senhor sempre vai ter mais do que a gente possa pensar ou imaginar, porque Ele é grande. E é infinita a sua grandeza e bondade e é limitado pelos nossos olhos humanos entender o que Deus quer. Mas enxergando na vida de vocês esse propósito que entregou lindamente e que por um determinado ponto da vida vocês chegaram a ficar mornos dentro desse propósito, porque já não estava vinculado a uma casa e o Senhor não te deu uma casa, Ele te deu uma varanda. E essa varanda, ela não foi aquilo que vocês imaginavam que seria essa obra que hoje tem, que eu conheço e que congrego, que é a Pura Fé. E que vocês falam assim, Senhor, Ele conectou pessoa que também tinha o mesmo propósito e ali nos unimos. E hoje estamos vivendo promessas que ainda está na caminhada de se cumprir outras e outras e outras. E diante da adversidade que vocês passaram, diante de ministerialmente o que vocês passam, aí a gente vai falar um pouco disso agora, né, desse chamado ministerial, dessa vida com Deus que vocês levam, em que a família, ela é a base, que Deus está em primeiro lugar e a honra foi gerada e o Senhor vê tudo e sabe de tudo e sonda o coração de cada um. Ministerialmente hoje, enquanto pastores, o que é que vocês vislumbram nessa atualidade? As pessoas realmente elas estão sendo colocadas, posicionadas para essa geração através de um chamado, ou será que é o holofote?
Como as pessoas podem entender que realmente o Senhor quer usar elas para aquilo. Porque assim, não existia telefone com câmera para você fazer um ao vivo. Não existia aparições que todo mundo estava em tempo antenado. A televisão não tinha essa abertura que tem hoje, onde as igrejas conseguem ter canal, né? É. Ou antigamente você não tinha, era muito fechado, eram programações certas e determinadas. E hoje tá tendo muita decepção no reino. A verdade seja dita, né? Eu vim de um lar cristão e sigo cristã, mas nunca olhei para homens. Eu sempre olhei para Deus. E essa decepção nunca, ele sempre é eterno, ele é imutável. Então a gente não pode nunca duvidar disso. Mas quando eu conheci vocês, eu entendi o chamado, porque Deus ama pessoas. Eu acho que isso foi a identidade maior de vocês. Vocês se conectam com pessoas, né? Então hoje os pastores, quem está aí no chamado e quem quer cumprir esse chamado no Senhor, qual é o conselho dentro das experiências que vocês passaram que a pessoa tem que buscar para que realmente entenda o que é que Deus quer para a vida dela, principalmente se tivesse chamado ministerial? Aí agora é Leila e Raul, eu não vou nem falar como ministros, eu vou falar agora como pessoas, né, nas suas experiências pessoais. Todo mundo quer o propósito. Qual é meu propósito? Né? Hoje a voga é o propósito. De jovens já começam a falar, 14, 15 anos, qual é meu propósito? Porque todo mundo hoje se pergunta. E cedo o Senhor apresentou a vocês o propósito e o chamado. E teve luta, teve dor, teve a escassez, teve tudo. E ainda assim se manteve. Aquele soldado na guerra com a arma se manteve firme no propósito. Acha que é morango, acha que é uma maravilha, que vai ser um sorvete entregue e você só vai estar ali se alimentando. Não. Então, não é que você está no caminho errado, não. É que como o Senhor, ele age na vida das pessoas. Aí é testemunhal também, porque vocês vão dar experiência própria, ou até que vocês já escutaram, ou que na Bíblia deixa muito claro isso. Por favor. Vou começar aqui, já veio aqui, na medida que você foi falando, o Espírito foi falando ao meu coração. Na caminhada, sempre houve um desejo muito grande de servi-lo, né? Tá. E como você já introduziu, tivemos os nossos problemas e também sofremos uma decepção que nos levou, eu vou falar, bom, ao Raul também, mas vou falar mais de mim, a querer desistir do ministério. Eu lembro de uma oração que eu fiz, que eu falei para Deus assim, Senhor, e imagina, a menina que sentava com os pretendentes e falava que ia ser pastora. Olha a incoerência da nossa alma. Sim. Por causa da dor, por causa da decepção. Eu fiz uma oração dizendo, Senhor, aquilo que está sobre mim, a unção, o chamado, o Senhor deposite aos meus filhos, porque eu não quero mais. E um dia, para uma amiga muito especial, eu contei essa oração, aí ela, não, você não podia ter feito essa oração. Eu falei, mas eu fiz. Até que nesse resgate, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, num processo de resgate, já na pura fé, nós estávamos numa reunião de liderança e uma pessoa falou assim, ora por ela. E eu olhei para a pessoa e falei, eu vou orar o quê, né? Na simplicidade, e graças a Deus que a gente sempre continua. E assim eu pensei assim, Espírito Santo, eu não sei nem o que eu tenho que orar pela essa pessoa. Ela tinha acabado de receber uma palavra dessa profeta. E eu comecei a orar em línguas. E no meio da oração em línguas eu comecei a falar, aquele dia que você fez aquela oração, entregando o ministério, eu recebi, mas eu não recebi de volta, eu guardei. E hoje, nessa noite, eu estou te devolvendo, porque eu quero você na minha presença, eu quero você como instrumento de Deus. No dia seguinte, olha que engraçado, gente, Deus nos surpreende. Eu mandei mensagem para a pessoa pedindo perdão. Que eu falei, olha, eu comecei a orar em línguas, que mandaram eu orar por você, eu não sabia o que eu orar. E, de repente, eu comecei a falar um monte de coisa, mas que era Deus falando comigo, não com você. A pessoa, não. Eu fiz a mesma oração. E, naquele momento, Deus estava curando os nossos ministérios juntas. Amém. 2 mulheres que fizeram a mesma oração, que não sabiam que tinha feito. E Deus estava curando. O que eu posso dizer, né, principalmente para quem está nos ouvindo, de novo eu trago a questão da perspectiva. Hebreus 12,
que é ali a sequência da galeria dos heróis da fé. Pensando que a Bíblia não foi escrita originalmente por capítulos, então é de fato a sequência dos heróis da fé. Diz assim, diante de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que está diante de vós, tendo vossos olhos fixos no autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Nós somos os heróis da fé de hoje. Nós recebemos um bastão, como uma corrida de bastão. O que nós estamos fazendo com esse bastão? A gente está usando para termos nome, para termos vantagens, para sermos reconhecidos pelas pessoas, para curarmos as nossas frustrações, ou a gente está entendendo que essa corrida nos foi proposta, não é nossa. Alguém nos deu o privilégio de corrermos essa corrida. E outros, e a galeria dos heróis da fé, o começo é muito lindo, mas lá no meio diz que uns foram cerrados ao meio, crucificados, mortos, ou seja, não é mar de rosas. E eu creio, e até enquanto você falava, eu fiquei pensando, né? Nós tivemos uma geração que trouxe a televisão como do diabo. Mas no fim, Deus deu graça aos homens e fez da televisão um instrumento de salvação. Sim. Um instrumento de pregação do evangelho. E eu digo mesmo, as redes sociais são um instrumento poderosíssimo. Cá estamos. Cá estamos. Mas precisa ser usado com a consciência de que existe uma corrida e que essa corrida, muitos morreram em favor da igreja, em favor do evangelho, muitos se sacrificaram. A gente está usando essas ferramentas com a consciência de quem nos antecedeu. E com muito temor, né? E com temor, exatamente, que é o princípio da sabedoria. Ou a gente está usando para termos nome, para termos palco, em nome do evangelho. Então, acho que esse é o ponto. Perseguir, buscar oportunidades, né? Usufruir dos acessos, ótimo, que a gente use. Porque por mais dificuldade que a gente tenha no nosso país, temos liberdade de expressão. Sim. Não precisamos estar numa igreja subterrânea ocultando a nossa fé, com dificuldade de ter acesso a uma Bíblia. Então, que a gente use, mas que use com responsabilidade, né? E só para encerrar e o Raul poder falar, o Tiago Brunet, uma vez num café lá na Pura Fé, ele falou algo que mexeu muito comigo. Porque sim, gente... A gente fala aqui, a gente fala o que a gente quer, né, também. Sim. Mas eu sou uma pessoa que Deus tem que tratar muito o meu orgulho e minha soberba. Deus usa muitas situações para me colocar no meu lugar. Porque senão vai crescer. E a gente precisa se conhecer. Sim. A gente precisa saber. Inclusive, as horas que a gente precisa dizer não é porque a gente quer. É para que o nosso ego não se infle, né? Para cada vez mais diminuir. Exatamente, que a gente diminui e que ele cresça, né? E que isso não seja um jargão para a gente se vender. Sim. Né? Mas o Tiago falou assim, nós precisamos buscar entender qual é o nosso chamado. Aquilo que Deus nos confiou, até por derramar o dom. Né? Para cada um vai ser. A capacidade do Raul amar e se entregar pelas pessoas não é a mesma minha. E não que eu não vou estar com ele nessa caminhada e a gente se dá as mãos nesse chamado, mas é muito dele, é muito mais dele do que meu. Isso é muito mais genuíno dele e a gente explora isso da melhor maneira possível. Assim como eu tenho muito mais uma veia da gestão, por isso que hoje eu estou à frente da APA Brasil, que é uma associação, né, uma organização social, porque isso é muito mais a minha veia. Então, que a gente busque, só concluindo o que o Tiago trouxe, que a gente entenda o que a gente é bom, porque Deus confiou a nós aquilo, e que a gente foque naquilo, não tente ser tudo, competir, brigar por espaço o tempo todo. O talento, né? A parábola dos talentos, né? Até porque, às vezes, sentados, quietinhos, Deus vai tratar o nosso ego para que quando exercendo o nosso chamado e nosso ministério, a gente não venha ser presa fácil para Satanás. Perfeito. Você fez uma reflexão do bastão. Deus falou no meu coração que as pessoas, nós estamos numa fase que a gente recebeu o bastão ainda. A gente já não está mais comemorando.
né? Então, assim, quando a gente tá com o bastão na mão, correndo, e o jovem que tá recebendo, né, eu quero fazer, você tá com o bastão na mão, meu querido. Você não venceu ainda. Você tá correndo, então começa a correr. Começa a correr em direção da chegada, daquilo que é o propósito, que é o Senhor, né? Lá em João 14:6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a linha de chegada. Então começa a correr em direção a Ele. Comece a correr para que algo dentro de você faça com que as pessoas sejam mudadas. Sim. É muito bom tudo isso que a gente tem hoje. Quem dera, né? A gente tivesse isso no passado. Quantas pessoas já teriam conhecido o Senhor? Mas você que está em casa, você que tem esse instrumento, você que quer ter os likes, dê os likes, tenha os likes, mas em favor daquilo que o Senhor te chamou para viver. Porque não diz respeito a mim, não diz respeito a você, não diz respeito a nós. Diz respeito a Ele, que te chamou para ser influenciador, para ser de mídia digital, para ser pastor, evangelista, para ser pregador da palavra, para ser o que Ele te chamou para ser. Mas a honra e as glórias são para Ele. Aleluia. A linha de chegada tá ali. E você é aquele que está com o bastão. Você é o que carrega o bastão. Corra, corra, na velocidade que Deus te der, mas em direção à linha de chegada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você me fez lembrar que Apocalipse, ali quando Jesus está falando às igrejas, ao final sempre diz, ao vencedor lhe darei, né, aí a coroa, né? E na caminhada do evangelho, quem vence não é quem chega primeiro. Exatamente. É quem chega. É isso quem aí. não desiste. É isso. É guardar a fé, né? É guardar a fé. É combater esse bom combate e guardar a fé. A palavra é viva, né? Viva. Tudo que passamos tá lá. Para respaldar, para resguardar, para guardar o nosso coração, para alimentar a nossa fé, para a gente ter aquele dia mal e tá todo dia ali, porque é a palavra quem tem que esconder mesmo no coração para a gente ter ela. Quando a gente passar por qualquer coisa, para a gente tá aqui respirando, vivendo, agradecendo, até o ato de gratidão por abrir os olhos. A gente tá tudo lá. Tudo tá lá, gente. É o manual. É isso. Da sua vida. Tá lá. Eu consigo enxergar 3 princípios, que eu fiz o curso, né, também, né, o método, e eu não tenho como não falar dos princípios. Na vida de vocês, eu consigo enxergar 3 princípios, assim, basilares. A honra com Deus, no casamento, na vida de vocês, ministerialmente falando. O princípio da sabedoria, porque Deus guardou muito, né, a vida de vocês e a mensagem chega. Vocês não precisam falar, só em ver. A mensagem chega antes, entende? Amém. E eu posso falar isso com a clareza que eu tenho, porque eu sou muito difícil de fazer leitura de pessoas. Meu marido é expert, eu já não sou. Mas com vocês eu consegui ter essa facilidade. E isso é algo que me deixa feliz, porque a gente sabe que o Senhor, vocês resplandecem a glória do Senhor. Amém. Tá? E o princípio da verdade, porque a integridade de vocês em estar na mesa, conversando, colocando a vida de vocês, se vocês não vivessem de verdade, vocês nem aceitariam esse convite. Amém. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Eu louvo a Deus por hoje ser também pastoreada por vocês, né? Amém. Sou uma ovelha novinha na casa, não no evangelho, mas eu creio que através da vida de vocês, muitas pessoas, através do que a gente está conversando aqui, do que foi falado, vai ser alcançado. Amém. E vamos Essa é a ter nossa outros oração. momentos Amém. que vai ser outros temas, outros assuntos. Vai. Amém. Já estou avisando. Amém. Amém. Porque eu sou de corpo presente. Não tem aquele pastor que já chegou convidando? Eu estou fazendo no ao vivo aqui. Amém. É algo que mexe muito comigo, é quando eu vejo uma família e eu vejo propósito nela. Amém. Então não tem como se explorar com 1 hora de podcast. Amém. É algo que a gente vai render outros frutos, eu tenho certeza. Amém. E eu queria aquela mensagem especial nesse final de podcast, do que vocês quiserem tratar. Casamento, vida com Deus, família, aquilo que o Senhor tocar no coração de vocês, porque eu sei que tudo que está acontecendo aqui hoje estava na agenda. Amém. E o Senhor sabe de todas as Creio. coisas. Amém. Foi preparado o dia de hoje, todas as intercorrências que tiveram. O pastor Raul relatou que hoje pela manhã também teve, né, um problema na saúde, passou mal.
E a gente sabe que essa mensagem vai edificar vidas, Amém. vai edificar família, casamento, Amém. a visão de futuro. Você não É. precisa visualizar a casa pronta, mas aquela coisa que você tem que enxergar que aquele Deus que você serve, que você entregou e confiou a sua vida e colocou tudo no altar, Amém. ele é de obra completa, gente. Ele não vai fazer Amém. nada pela metade. O ministério deles passou por todas as fases para chegar onde está hoje. E ainda não é o final. Não. Por quê? Porque o Senhor tem cada vez mais algo para revelar. E essa verdade do Senhor, essas surpresas do Senhor, é que é o lindo, porque não é nada planejado por nós, é sempre por Ele. Amém. Então, vocês são a prova viva do cuidado, do amor, da bondade, Amém. dos princípios, de como é possível viver ministério, trabalho, família e não se perder em nenhum deles. Isso que é importante também falar, né? Porque não precisa você deixar de ser para ser outra coisa, porque Deus, ele coloca tudo no seu devido lugar e converge tudo para aquilo. Você tem o seu talento, você tem a sua vida, e você fala, como isso pode acontecer se eu já faço essa coisa? Deus, ele perfeito em fazer tudo isso acontecer. Só entrega que ele vai te dar o start para começar, o start para se direcionar, para seguir, para deixar. E é difícil renunciar, mas ele acelera tempo. Eu sou a Amém. prova viva disso. E quando ele acelera, esteja preparado, não murmure, seja grato, tenha paz e siga fazendo o que ele te ordenou. Os outros passos, ele garante. Para mim, essa foi a mensagem. Eu acho que eu consegui resumir um pouco. Não vou conseguir tudo porque a história é linda. Mas dentro do que eu consegui setoriar, foi isso aí. Por favor, é de vocês agora. Podem dar a mensagem final para os nossos ouvintes. Pastora Leila, por favor. Amém. Bom, o que eu quero dizer para vocês, que se tem algo que eu quero que fique no seu coração, é a importância da obediência. A queda de Adão e Eva começa justamente na desobediência. É não seguir um princípio de Deus, a orientação da palavra. E hoje, se eu posso estar aqui, testemunhar a respeito da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério, é porque em tudo nós fomos obedientes. E finalizando assim, falar de mim, em 2022, quando nós voltávamos de Israel, eu recebi uma palavra. E aí eu já era advogada, já tinha a OAB, e eu recebi uma palavra na conferência, na igreja, dizendo assim, a porta que a pessoa falava, o pastor Gesiel que trouxe essa palavra, ele falava em primeira pessoa, dizendo aquela porta que eu fechei porque eu queria você exclusivamente no meu altar. E naquele momento eu tinha um projeto com um cliente do Raul na área imobiliária, estava com perspectivas de fazer a carreira jurídica, né? E eu passei na OAB de uma maneira milagrosa, você sabe disso. E ali eu entendi o mesmo nível de entrega, de rendição e de obediência que Deus me pediu ao falar sim para o Raul. Eu entendi que Deus queria essa mesma entrega para mim. E hoje, se eu vivo um casamento que eu posso definir como fruto da minha obediência, uma família, fruto da minha obediência, hoje eu somo a isso, a minha obediência de entregar tudo, o Raul de me dar suporte e dizer, Deus falou, então vai ser assim, fique em paz, a gente vai viver com as minhas finanças, Deus vai sustentar a gente. E hoje eu entreguei, já há alguns anos eu entreguei totalmente ao ministério. E vale dizer que é voluntariamente. Então, todo o meu exercício ministerial, tanto dentro da Pura Fé hoje, quanto hoje como presidente da APA Brasil, é voluntário. Então, é nossa vida, nossa família, ofertando o meu tempo, ofertando a minha vida para que a obra do Senhor seja feita, vidas não somente sejam salvas, mas alcançadas pela graça, que é hoje que a gente está vivendo ali na Brasilândia, recebendo as crianças num contraturno escolar. Então, fica para você a dica de obedeça. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E quando é o mais, Leide, não é o mais que a gente quer, porque a gente se apega a esse mais do acrescentar da terra.
O mais é dele. O mais está alinhado a propósito. E finalizando, parem de achar que propósito é exercer ministério dentro da igreja. Exercer ministério na igreja faz parte, amém. Tenham. Eu não estou desestimulando vocês, mas o nosso principal chamado ministerial é dentro das nossas empresas, é dentro das nossas casas, com os nossos vizinhos. Quem nós somos para os nossos vizinhos? Quem nós somos para a pessoa que está do meu lado trabalhando? Qual testemunho eu estou entregando? Quem eu estou sendo? Né? Nós somos a Bíblia que muitos não vão ler. E quem nós temos sido, né? Eu acho que é entender, eu tenho um desejo, um sonho na linha empresarial de que cada empresário entenda que uma empresa é a oportunidade de estendermos o reino no mundo corporativo. Torne a sua igreja um ambiente do reino, tanto nas atitudes, mas principalmente na forma de gestão da sua empresa. Seja próspero, abençoe seus funcionários, não é de ficar dando presente, não. É de ser a empresa que tem o melhor tipo de remuneração, tenha bons relacionamentos com os seus fornecedores, em vez de ser um fornecimento predatório, que seja algo que construa, que gere, porque o reino, né? Ele é abundante, Deus é fonte inesgotável. Né? Então, que fica de uma maneira aí objetiva a minha mensagem. Amém, amém. Eu queria... Já falou quase tudo, né? Mas eu queria falar para você que está nos assistindo. Lá em João 11, no versículo 35, diz assim: Jesus chorou. E sabe por que Jesus chorou? Porque um amigo tinha morrido. E aí no versículo 36 dizem: olha como ele o amava. Eu quero que você saiba que ele te ama. Nos momentos de luta, nos seus momentos de fragilidade, nas suas dores, nas suas tristezas, Jesus te ama. E muitas vezes contigo, ele tem esperado só você se posicionar para dizer: Senhor, eu também te amo. Eu poderia deixar muitas coisas para você, mas eu quero deixar aquilo que eu sinto para você. O amor que ele sente por mim, eu quero que você viva esse amor. Você que está assistindo. E muitas vezes essas dores, essas lutas que você tem vivido e passado, chegou a hora de você entender o quanto ele te ama. Ele te ama tanto que deu a vida dele por você. Ele te ama tanto que ao dar a vida dele por você, ele cumpriu aquilo que o pai dele tinha falado. Mas ao mesmo tempo, depois de 3 dias ele ressuscitou. E ele vive com você, aonde você estiver. Só precisa você abrir o seu coração e chamar: Senhor Jesus, eis-me aqui, vem habitar em mim. Vem ficar comigo nesse meu momento de tristeza, de fragilidade, de angústia, de solidão, de ansiedade. É isso que eu quero deixar para você. Não se esqueça que ele te ama. Que ele te ama. Que você pode, em qualquer momento, acessar a esse amor. E o que eu quero deixar para mais uma vez é que nós estamos honrados de estar aqui, Lente. A honra é minha, pode ter certeza. E eu não queria deixar só para eles, eu quero deixar algo para você. Amém. Para o Henrique e para sua casa. Amém. O que Deus coloca nas suas mãos como esse instrumento é algo que vai multiplicar. Amém. Nós cremos e nós oramos que Deus vai usar isso usar as nossas vidas. Amém. Para que muitas pessoas sejam atingidas, como as pessoas em casa. Mas você é um instrumento dessa geração. Amém. Um instrumento em que as pessoas necessitam mais dessa voz. As pessoas precisam ouvir a sua voz. Amém. E ela não vai se calar. Ela não vai parar. Amém. E como muitas vozes que estão em casa, que nem abriram a boca ainda, e que vão abrir, Amém. como a sua, nós vamos ver o nome de Jesus ecoar. E o amor dele ser permeado em cada vida. Amém. Louvado seja Deus. É isso. Um beijo no seu coração. Um beijo pro... Gente,
como eu vou finalizar um podcast desse? Com tanta palavra vinda do Senhor, Amém. aquecendo o nosso coração. E a gente pode entender o quê? Que Deus, ele age de diversas formas na nossa vida. E vocês são a prova viva Amém. do cuidado de Deus. Amém. O servir a Deus, você nunca vai pensar em recompensa terrena. Remunerações altas, cargos altos, visibilidade, isso aí é o nosso carnal, é o que você pensa que pode acontecer. Mas Deus é mais que isso. Quando a gente fala em palavra e mensagem, é propósito de vida. É onde o que a gente está querendo aqui é edificar a sua vida através de uma mensagem, de uma conversa de mesa. Amém. É um café na mesa, é uma comunhão na mesa, onde aqui foi colocada a vida de duas pessoas que por obediência se uniram e por amor, e que o Senhor revelou e tem revelado a cada dia o que é preciso renunciar para avançar, o que é preciso se manter no propósito, porque você não pode ser morno, né, pastora? Senão, ó, vomita tudo, viu? Regurgitado, ó. E aí é difícil, porque ou você mergulha profundamente e enxerga o que Deus quer para sua vida e age conforme o que o Senhor quer, mesmo que você ainda não esteja vendo a obra completa, permaneça. Isso aí. Essa foi a mensagem que captou na minha mente, no meu coração, e que eu vou levar hoje, porque estou numa fase nova e tenho a certeza que edificou muito o que Amém. vocês conversaram aqui, o Amém. que foi entregue para minha vida e para minha família, é o permanecer, Amém. mesmo sem entender. E tá tudo bem, porque eu sei quem tá comigo e eu não estou só. Isso é o mais importante. Amém. O Café com Lady chega Ah. ao seu fim, mas de uma forma muito agradável. Eu já deixei esse convite e reforço. Vamos Amém. ter outros momentos Amém. com outros temas. E não tem script, é vida real. É sentir e falar, porque quem coordena é o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu nunca vou conseguir fazer algo engessado e vou te passar essas perguntas. Eu falei, pastora Leila e pastor Raul, é muito simples. Eu não tenho roteiro. Há umas perguntas que eu possa fazer ou não, mas eu não tenho roteiro. Eu sinto a história Amém. e vivo aquilo que o Senhor quer que eu fale. E eles também têm essa troca, porque quem vem aqui e senta aqui Amém. são pessoas com temor, Amém. com a presença do Senhor e que tem essa história de vida e fé. Porque aqui não foi feito um café para... eu gosto de ler e vou contar. Não, é propósito. Então, gente, muito obrigada. Obrigado, Deus gente. abençoe. Amém. Até a próxima. Vai ter takes, vai ter tudo para vocês entenderem. O Café com Lady está imperdível. Esse é o nosso primeiro episódio. 2026 só começou. Próximos convidados, outras narrativas, outros momentos de mesa. Podem aguardar que 2026 só está começando. Deus abençoe. Até mais.